Pai, Senhor Jesus, nós queremos cumprimentar você com a santa, preciosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que possa inundar o seu coração, a sua casa, a sua vida, aonde quer que você esteja nesse momento. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de aliança com Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Vamos ouvir da parte do Senhor uma palavra abençoada, trazida pelo nosso pastor nessa noite. Queria convidar você a curvar a sua cabeça e nós vamos orar. Vamos entregar ao Senhor este culto nessa noite, que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração e que possamos prestar um culto a Ele em espírito e em verdade nessa noite. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por este momento tão lindo, tão gostoso, Deus, de podermos estar, Deus, mesmo que longe, mais perto, Deus, por causa de Ti, por causa da presença do Teu Espírito Santo, que nos une nessa noite. E nós queremos todos os momentos da nossa vida, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, porque estamos unidos como corpo, Deus, no mesmo pensamento, no mesmo espírito neste momento, para buscar a tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco, o Senhor aconchegue-se ao nosso coração, que possamos ouvir a tua voz, que possamos cantar louvores ao teu nome, que possamos te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno da nossa adoração, Deus eterno. Deus, nós queremos te pedir, Pai, que tudo, Deus, que está na nossa mente, que está no nosso coração, que queira, Deus, porventura impedir, Deus, a nossa adoração a Ti nessa noite, caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai eterno, Te exaltar. E nós te pedimos que nada e nem ninguém venha nos atrapalhar neste momento, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos pelo Teu cuidado, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. É isso que desejamos para o culto dessa noite. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Gostaria que você, na sua casa, abrisse sua Bíblia lá no Salmos, de número 23. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse salmo, que é tão lindo, e que devemos estar sempre trazendo à nossa memória que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Amém? Junto às águas de repouso me pastoreará, confortará minha alma. Ele me guiará por sendas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me encherão de alento. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Ungiste a minha cabeça com azeite. Minha taça está transbordando. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E na casa do Senhor morarei por longos dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos declarar que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. E que nessa noite Ele ache em mim e ache em você um verdadeiro adorador, que o busca em espírito e verdade. Se derrame na presença do Senhor neste momento. Adora o Senhor com alegria, adora o Senhor com todo o seu coração nesta hora. Reserve este momento para buscar a face do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre
tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar, declare. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Oh, declare esse nome, Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado, porque sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Então declare: Jesus, Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado, porque sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Oh, assim na terra como no céu. Aleluia! Que você possa continuar crendo e confiando em Jesus, porque Ele é e sempre será o nosso plano melhor. Aleluia! Ah, Senhor, paz do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Jesus é o plano melhor mesmo, nunca chega atrasado, sua vontade é perfeita e a sua maneira a mais linda. E nesse momento, eu quero trazer para você uma palavra de sabedoria, lá no Salmo 121, amém? Que o Senhor venha trazer entendimento à sua mente. A minha oração nessa noite é que Deus traga quietude à sua alma, que o Senhor ministre sobre o teu coração a certeza, a confiança de estar na presença de um Deus que cuida de nós. E esse Deus, Ele é poderoso. Diz assim no Salmo 121, ele fala assim, eu vou ler somente vou saltear uns versículos. O começo ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará ou não dorme. E ele vem falando que
No 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E nessa noite eu pergunto a você, para onde você tem elevado os seus olhos? Da onde você tem buscado o seu socorro? Nessa noite eu venho trazer essa palavra e orar com você, para que você saiba, você sendo filho de Deus, você declare. E não só declare, proclame, mas que você viva cada linha desse versículo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, inclusive nos criou a mim e a você. E vem falando de uma cobertura de Deus, que cobre a nossa vida, enquanto nós temos as nossas necessidades naturais, dormir, descansar. E ele vem falando que ele nos guarda, e ele não deixa vacilar o nosso pé. Interessante que nós, quando estamos com sono, nós muitas vezes, quando estamos debilitados, cansados, nós temos os nossos movimentos, às vezes, comprometidos. A gente fica um pouco lento ou muito acelerado, e muitas vezes nossos pés naturais vacilam, porque é uma agitação ou, às vezes, uma desaceleração. Mas ele vem falando que aquele que nos guarda não dorme, está atento a cada passo que você dá, a cada uma das suas necessidades. Direção é o que Deus dá. E ele vem falando sobre aquele que te guarda, ele vem falando sobre uma sombra, sobre alguém que está à sua direita, para não te deixar vacilar. Nem o sol de dia, nem a lua de noite, nem no começar do seu dia, ao raiar do sol, quando você abre os seus olhos, nem a lua de noite, quando você se põe a dormir e descansar. Dia vem dizendo sobre começos, conquistas, e noite, momentos, às vezes, de repouso, de recolhimento. Seja em que momento você estiver na sua vida, Deus é contigo para te guardar. E ele fala que ele te guarda de todo mal. E no original eu fui pesquisar esse todo mal, de toda operação, de toda miséria, de toda moléstia, de toda calamidade, de toda enfermidade, de toda situação que se acomete ao seu redor. Deus te guardará de todo mal, inclusive nesses dias em que vivemos e posteriormente. O Senhor te guarda, não permitirá que a tua vida passe por situações que estejam fora do controle dele. Ele guardará a tua alma, vem falando no original apetite, fonte de alegria, fonte das necessidades naturais do ser humano. O Senhor guardará as suas necessidades. Então o Senhor vem trazendo alegria, não permitindo que as tuas preocupações tirem a desordem, né, total, de pé, que vem falando de direção, da sua alma, que são a fonte de apetite, de alegria, seja lá das necessidades naturais, mas também cercando você de todo mal, daquilo que está alheio à sua vontade. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então eu vou orar nesse momento, eu quero que você coloque a sua vida diante do altar. Se você quer representar alguém nessa oração, nesse momento, pense nessa pessoa e coloque, mencione diante do Senhor. Pai, nós queremos nessa noite declarar a tua palavra. Proclamamos que o Senhor é a guarda fiel do seu povo, e o Senhor nos cobre, Senhor, e tudo começa com o nosso olhar, para onde nós levamos o nosso olhar no momento de necessidade. O salmista pede socorro e ele fala: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele sabia muito bem, quando ele estava olhando para o alto, ele estava olhando realmente para o céu e buscando no Senhor fonte de vida, fonte de cobertura, cumprimento, Senhor, de todas as suas promessas, e o Senhor tem prazer em nos guardar. E nesse momento nós queremos fazer como salmista, colocar diante do Senhor todas as necessidades, pessoas que oram conosco nesse momento, Pai, que tem elevado os seus olhos aos céus e dizem: da onde virá o meu socorro? Eu convido você a declarar: vem do Senhor Jesus, o Senhor é o teu socorro, Ele é o socorro bem presente na tua vida. Assim, Senhor, venha sobre as áreas, ó Deus, guarda de todo mal, de toda situação que acomete a sociedade, contra o desemprego, contra as situações, Senhor, que vem muitas vezes trazer tormento, aflição,
aflição, preocupação, tirando o sono, tirando o apetite, tirando até mesmo a direção do caminhar. Como acabamos de cantar, o Senhor é o plano melhor. Senhor, nós pedimos que no nome de Jesus seja o Senhor, Pai, assombra a nossa direita, Pai, ministra poder, ministra sabedoria, direção, vigor, desejo da tua presença, anelo, e nós declaramos que a nossa vida está guardada, a entrada e a saída. Abençoa a fonte de renda do teu povo, abençoa, sim, o recolhimento que o Senhor dá a cada mês, Senhor, a cada um que trabalha, seja ele de forma particular, seja ele, Senhor, profissional liberal, seja empresário, seja patrão, seja empregado. Nós te pedimos guarda, Senhor, trazendo quietude à alma aflita, trazendo também resposta a esse coração nesta noite. Nós declaramos o teu plano é melhor e perfeito, e ele vai de encontro a todo aquele que clama ao Senhor e eleva os seus olhos aos montes. Mais do que elevar os olhos, eleva a sua vida ao Senhor. Pai, nós colocamos a nossa confiança em Ti e continuamos declarando: muito obrigado por todo o teu cuidado, por todo o teu amor, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar e nós temos visto isso bem de pertinho e nós somos muito agradecidos ao Senhor. Obrigado por visitar este lar nessa noite, obrigado por trazer resposta nessa noite, obrigado por engordar esse coração com fé e também trazer experiência, Senhor, para que haja testemunho. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Assim nós declaramos sobre a tua vida a palavra, fica aí fixado, sempre eu falo assim para que você não esqueça, né? A conta bancária da igreja, mas também nós estamos aqui nos dias de culto, no horário de culto, e você pode vir e deixar o seu dízimo, a sua oferta, terreno, é o que você desejar na secretaria, ok? Mas desejando fazer depósito, envia para nós para a gente fazer a devida encaminhamento dos recursos, ok? Assim tem uma palavra abençoada para você nesse momento, em nome de Jesus, amém? Olá, queridos, eleitos, amados e preciosos em Cristo, gente linda de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja assim, ó, abundante sobre o seu coraçãozinho. Aqui é o pastor Alexandre França. Eu quero com muita alegria transmitir da parte do Senhor uma palavra para você. E eu me lembro que nesses dias eu falei sobre vivendo e fazendo escolhas como filho, naquele texto daquela mulher Cirofenícia. Nesses dias também eu trouxe uma mensagem no Evangelho de Lucas, falando ali sobre as escolhas, né? Sobre a questão ali de ser diligente, cuidadoso com as coisas do Senhor, e que Deus é aquele que resgata valores, que traz de volta o que está perdido. E eu citei alguma coisa também no dia dessa mensagem sobre a continuidade do texto. Eu parei acho que no versículo 10, quando fala sobre aquele filho esbanjador e aquele filho que foi embora, que é o filho pródigo. Mas eu quero trazer uma mensagem, não no sentido maior de falar somente deste filho que foi, mas falar da posição do que fica. Eu quero falar sobre maturidade. Esse ano nós escolhemos, da parte do Senhor, o Senhor deu direção ao nosso bispo, nosso pastor presidente, pastor Onéias, a decisão de escolha para ser um ano de frutificação. E nós temos caminhado assim juntos como ministério, entendendo também que para frutificar nós precisamos estar crescendo e amadurecendo para então frutificarmos. Então, é uma palavra mais ligada à maturidade. E se eu pudesse dar um texto, um nome, um título a essa mensagem, este título caberia muito bem sendo o seguinte título: Festejando como Filho. Porque tem muita gente fazendo festas por aí, mas não uma festa verdadeira como um filho de Deus, debaixo da honra, da aliança do Senhor. Eu quero nessa oportunidade também cumprimentar todos que têm participado conosco desse culto. Meus queridos amigos, parentes da minha amada esposa e meus também de coração, e companheiros e amigos também de Moqui que nos acompanham. Também meus amigos de outras partes do nosso território brasileiro,
meu amigo Moacir Rufino, lá de Mato Grosso, a nossa irmã e amiga Patrícia, às vezes o pastor George de lá está conosco aqui, eles são de Rio Grande do Norte, e todos vocês que nesse tempo têm nos conhecido através dessa plataforma. Eu quero dizer também que em breve nós vamos estar trazendo novidades no nosso canal do YouTube, e já tem ali, pelo menos por semana ou a cada 15 dias, uma programação ali específica para os pequenos, e eu tenho percebido ali que a gente poderia dar um acesso melhor, compartilhar melhor. Gente, vamos aproveitar o que nós temos, né? Parece que amanhã vai ser lançado mais um vídeo. Por favor, compartilhe, veja em casa, assista, para que nós possamos não só tornar conhecido essa obra que não é nossa, ele é do Senhor, mas também trazer à igreja algumas proporções também de razoabilidade no que diz respeito à propagação e à melhora a utilizar esses meios. Peço a você que através também do nosso canal conheça o nosso ministério, a nossa igreja mãe, Igreja Batista Sião, pela TV Chama Viva, também um canal pessoal do pastor Onéias, do pastor Daniel, onde eles postam mensagens ali, conhecer também as nossas igrejas irmãs, e os seus pastores, pastor Ademir, pastor Edson, pastor Maurício, pastor Alexandre Paz, tá bom? Tudo isso você vai conhecer entrando também no nosso canal, na nossa página. Então vamos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. E nós vamos continuar aqui naquele versículo que nós paramos na semana anterior. Nós paramos no versículo 10 e hoje nós vamos pegar do 11 em diante, no que chama aqui de parábola do filho pródigo. Lucas Evangelho, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, 42º da Bíblia Sagrada, capítulo 15, e esse capítulo aí ele é muito interessante, e ele nos fala muito sobre resgatar pessoas, coisas, valores perdidos. Versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, ou em outras versões, a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa,
ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, e porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele, ou seja, insistia. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, eu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche os seus olhinhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora com todos estes que estão ao alcance da minha voz. E eu tenho certeza que o teu Espírito agora, ó Deus, está aplicando esta palavra a corações. Tanto aqueles que estão longe, quanto aqueles que estão perto de ti. Muitos até que te conhecem de ouvir falar apenas. Outros, Senhor, que um dia conheceram-te e se perderam à beira do caminho. Outros que agora na tua presença se encontram, mas não têm desfrutado a verdadeira e maravilhosa aliança como filhos. Não têm aprendido a festejar como filhos. Mas nesse momento, trabalha de uma maneira poderosa, meu Senhor, trazer um entendimento, posicionamento, salvação, libertação, transformação, aplicando agora, Senhor, esta palavra, segundo o teu propósito a cada vida e as famílias que nessa noite recebem essa mensagem. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, porque queremos te ouvir e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, festejando como filhos. É uma coisa muito interessante, e eu queria abrir aqui um particular meu. Eu celebro cada momento da minha vida. E tem uma música, eu acho que... Desculpem, eu não sou do Ministério Louvor e Adoração. Não sei se é da Alda Célia, né? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. E aí vai cantando, né? Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado. E agora, a gente não pode nem cantar essa parte por enquanto, porque mesmo que esse vídeo fique registrado, nós estamos em 3 de junho de 2020, quarta-feira, em Campo Grande, e por enquanto, ainda não podemos cantar pelo irmão que está do meu lado, porque mesmo quando nós voltarmos, haverá ainda durante um período, um pequeno distanciamento ali de um irmão. Dá a entender, quando a gente canta isso, é do irmão do lado, ombro a ombro. Interessante. Mas eu vivo de uma tal maneira que eu me alegro das pequeninas às maiores. Eu vibro no sentido maior da palavra de uma alegria, de um regozijo, tanto das pequenas quanto das maiores coisas na minha vida e na minha família. E tenho procurado ensinar aos meus que nós devemos ser gratos ao Senhor por todas as coisas. Que devemos desenvolver mais do que um sentimento, a cultura maior, como filhos de Deus, de gratidão, que é a memória do coração, como diz o pastor Josué Gonçalves. Mas agora eu quero, nessa noite, falar sobre maturidade. Mas como encaixar maturidade num texto como este? A maior parte das mensagens que vemos e que dizem respeito a este personagem principal, que é o subtítulo, quando você abre a sua Bíblia e desce o Evangelho de Lucas 15, deste filho esbanjador, deste irmão mais novo, que pediu ao pai a sua parte de herança, e o pai ainda em vida, ou seja, numa cultura extremamente patriarcal e no princípio da honra muito
tipificado aqui nos evangelhos, segundo a cultura daquele povo, o que este menino queria. Olha, pai, mesmo que o senhor esteja vivo, é como que se dissesse numa forma muito forte, né? Olha, pai, é como se para mim o senhor tivesse morrido. Me dá minha parte, que eu quero aproveitar a minha vida e eu quero viver intensamente a minha juventude. Ou tudo o que importa é ser feliz. Interessante que hoje, para muita gente, vale qualquer coisa para ser feliz. Pessoas entram em cada, desculpa a expressão que eu vou usar, em cada furada, em cada cilada, em cada problema, sem necessidade. Interessante quando eu vejo a Bíblia, né? Eu não vou até lá, mas eu vou citar a você, a carta de Tiago diz que cada um é atraído e envolvido no seu próprio desejo pecaminoso. Interessante que quando esse desejo ele gera uma certa necessidade ao coração do homem, e se não houver um confronto desses desejos com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nos é revelada por meio do Espírito de Deus através dessas Escrituras, o que acontece? Nós acabamos obedecendo, como diz o apóstolo Paulo, servos daquele a quem obedecemos. E muitas vezes a inclinação para a nossa natureza pecaminosa acaba falando mais alto e acabamos entrando nesse princípio que o Tiago fala que é perigoso. Atraídos e envolvidos no seu próprio desejo pecaminoso. Então, quero aproveitar a vida, é o que muitos dizem, né? Principalmente na fase da adolescência, da juventude. Mas nós temos aprendido que nós aproveitamos a vida e que festejamos como filhos, não como este, em princípio, personagem principal, que dá origem ao subtítulo desta narrativa, desta parábola, que é o filho pródigo, mais novo. Porque por mais que ele tenha, abre aspas, saído para aproveitar a vida, fecha aspas, essa brincadeira foi curta e ela não durou muito tempo. E ela se transformou numa grande decepção e ao mesmo tempo para ele num aprendizado muito grande, de que fora da presença de Deus não tem alegria e paz verdadeira. Fora da presença de Deus não conseguimos festejar verdadeiramente como filhos. Aquele princípio do livro do Gênesis, do capítulo 3, quando a serpente, naquele diálogo com Eva, tenta mostrar os supostos benefícios que Eva então passaria a ter quando provasse daquela que era a única exceção de um jardim tão lindo e maravilhoso, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e destilando em Eva o desejo, não só dela ser parecida com Deus, conhecedora do bem e do mal, mas mostrando a Eva, e Eva caiu direitinho na armadilha, que aquilo que então era, de certa forma, para Eva, um princípio de morte, a serpente ali, o diabo, transformou em algo prazeroso. Quando eu era garoto, mais novo um pouco, os comerciais de cigarro, Hollywood, Marlboro, eram pessoas em cima de cavalos, mulheres bonitas. Os comerciais de uísque e de bebidas alcoólicas, aquele povo dançando, curtindo mulheres, cabelos esvoaçantes, e parecia que o povo vivia na maior alegria. De uns tempos para cá, não me lembro qual foi o divisor de águas, o Ministério da Saúde pôs advertências com relação ao cigarro e colocando no maço os malefícios que aquilo ali traz. Interessante, quando eu era garoto, eu não tinha aquelas coisas. E eu perdi alguns conhecidos meus por problemas decorrentes do tabagismo. E outros, amigos, inclusive de profissão,
por problemas decorrentes do álcool. Mas, amados, em nenhum momento aquilo para eles, naquela oportunidade do uso, parecia ser algo ruim. Pelo contrário, era alguma coisa que dava uma sensação de euforia e de prazer. Por isso, sempre o inimigo vai trabalhar de que há alguma coisa melhor fora da presença de Deus, porque a finalidade principal é afastar os filhos para que não festejem verdadeiramente como filhos de Deus, mas que venham a brincar com coisas que são extremamente perigosas, nocivas e destrutivas, não como filhos de Deus, mas cada um entregue a seu próprio desejo pecaminoso, como diz Tiago. Então esse capítulo 15 de Lucas, ele é muito interessante porque ele ilustra bem a festa que há no céu quando um pecador se arrepende. A celebração terrena mostrada aqui na ovelha, que é festejada quando encontrada a centésima, na 10ª dracma quando é encontrada, e no filho que estava longe voltou. Ela ilustra bem esta narrativa de uma festa celestial quando um pecador se arrepende. Aí nós podemos ver as figuras colocadas. O pai aqui deste moço é uma figura de Deus. O filho que fica na casa, o filho mais velho, é o comportamento dos filhos de Israel quando alguém de fora de Israel, ou como eles chamavam, um gentio, fizesse parte da entrada da herança como um filho de Deus, igual o judeu é. Interessante que o Senhor já vinha preparando eles para o momento em que os gentios também teriam acesso à herança. Igual a palavra daquela mulher Ciro-Fenícia, uma mulher estrangeira, que disse que a parte que os filhos de Israel, da comida que era servida à mesa, com uma espécie de aliança, de banquete, de provisão de Deus, de bênçãos, de tudo que Deus dá que é bom, apenas um pedacinho daquilo que os filhos rejeitam era o suficiente para fazer um milagre na vida dela. Aqui, o Senhor está mostrando que aquele filho que fica é aquele que se sente, entre aspas, dono de tudo, mas não valoriza o que tem, não desfruta o que tem, e tem ciúme quando o outro entra para compartilhar. Ora, meus amados, não é assim que Deus enxerga. Então esse filho mais velho é uma figura disso. E o filho mais novo? O filho mais novo aqui, ele ilustra bem exatamente aquele que tem falta de conhecimento, aquele que tem uma falta de maturidade, vamos dizer assim, de um entendimento maior da questão de aliança, da questão de filho, da questão de herança, e pega a mesma e trata ela como uma coisa qualquer. Nós podemos observar que muitos impérios econômicos construídos, desde quando éramos mais jovenzinhos em nossa nação, quando aqueles que criaram isto com trabalho árduo, com o seu suor, com a sua dedicação, quando então faleceram e passaram para filhos, muitos filhos não tiveram maturidade suficiente para administrar e perderam todo aquele patrimônio conseguido e conquistado ao longo de anos. Mas não é sempre que acontece isso, porque também tem filhos que são maduros e entendidos o suficiente e têm a capacidade de valorizar o que receberam e de darem sequência a isto. Mas este filho novo desta passagem, ele ilustra aqui exatamente o contrário disso. Dá a entender de alguém que não valorizava, não conhecia, não se interessou em conhecer a aliança perfeita com o Pai, figura do Senhor, e saiu para esbanjar.
O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, ele chega a dizer assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como é que nós, que agora estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Eu quero falar uma coisa muito importante para você nessa noite. Se você foi chamado para ser um filho de Deus, através de Jesus Cristo, que nasceu de novo, você não tem que se alegrar, ou não deveria, com as coisas que são fora do reino que o Senhor colocou você, porque Ele tem tantas preciosidades e tantas coisas maravilhosas, que elas sobrepujam em muito o valor passageiro, efêmero dessas coisas terrenas. E foi isso que esse filho mais novo dessa passagem aqui, ele não conseguiu vislumbrar. De alguma maneira, esse filho mais novo, ele entendeu que ele poderia viver do jeito dele, da maneira dele, administrando as coisas do pai, do jeito dele. A falta de conhecimento que este filho mais novo teve, da herança que ele recebeu, ou da fazenda, como diz essa versão, tem trago prejuízos, não só trouxe para ele, mas tem trago prejuízos a muita gente. Isso demonstra bem a falta de conhecimento do Senhor que muita gente tem. Jesus, quando orou ao Pai, em João capítulo 17, ele diz que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A falta de conhecimento de fato de quem é o Senhor e de quem é Ele nas nossas vidas, tem levado muita gente à destruição. Tem levado muito filho a desperdiçar a sua herança, a torrar tudo e comer comida de porcos, a ficar sem nada, a ficar maltrapilho espiritualmente falando, sujeito às mazelas, sujeito às maldades, sujeito às pancadas deste mundo que vai de mal a pior e já tem um decreto, um juízo de Deus sobre ele, mundo sistema. Ora, queridos, Deus tem nos chamado para andar juntinho com Ele, para andar em aliança com Ele, para desfrutar do que Ele tem nos dado. E muita gente não desfruta porque não conhece. Muita gente vive à mercê porque, como filho, ainda não entendeu que foi chamado a sentar-se à mesa, a desfrutar agora daquilo que em Cristo foi alcançado. Uma eterna e poderosa aliança, grandíssimas e preciosas promessas. Mas às vezes vivem como coitadinhos, vivem como pelos cantos, ou às vezes têm um comportamento não do mais novo de desperdiçar por falta de conhecimento, mas do mais velho por ser ciumento quando alguém é perdoado, ou quando alguém alcança uma bênção ou um favor, e que você achava que por ser mais velho, porque está há mais tempo, e está, entre aspas, fazendo aquilo que deve, que foi o que o filho mais velho falou: quanto tempo eu tenho te servido, e o Senhor não me deu nem um cabrito. Mas esse teu filho sai, faz a bagunça que faz, volta e só faz uma festa com ele. Ora, irmãos, isso acontece. Quando deveríamos nos alegrar por alguém que se arrepende e agora é alcançado. E não deixar, e não desejar que fique de qualquer jeito. Às vezes esta ciumeira acontece nas nossas vidas, em famílias, e pasmem, às vezes dentro até da própria igreja. Mas nessa oportunidade, o Senhor está nos falando para nós fazermos agora diferente, para termos uma atitude assertiva, coerente, alinhada com essa que o Pai nos ensina, de verdadeiramente buscar aquele que está perdido. O texto diz que o pai saiu e correu ao encontro do filho. Mas o texto também diz, ditado nosso popular que essa geração repete, mas não é do tempo disso, muitos, hein? Lembra da época da ficha, quando você entrava no ônibus e dava uma fichinha,
Eu me lembro, eu morava em Vista Alegre, tinha Caprichosa Auto Ônibus, Viação Forte, 3 Amigos. Não estou fazendo propaganda aqui de ônibus não, tá? Mas eu gostava, eu colecionava o nome das empresas quando eu era adolescente. Então eu tinha coleção de fichinhas. Ou do tempo que o telefone, para você falar o orelhão, tinha que botar uma ficha no tempo da Telege e da Cetel. A ficha caiu, agora você tem a oportunidade de dar prosseguimento. Então tem caído ficha para muita gente, no sentido de acordar, ops, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? Terra chamando. Como é que eu fui parar num lugar desse? E diz o texto que aquele moço se arrependeu. Ele não botou meu irmão mais velho é ruim para mim, hein? Pô, o cara é carne de pescoço, cara chato, o ambiente da minha casa é ruim, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. É aquele pecado lá do Éden, de projeção, de projetar no outro a sua responsabilidade sobre a sua decisão errada. Adão, Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. Você está escondido, quem foi que falou que você está nu? Quem te mostrou? Em vez dele falar que ele pecou, foi a mulher que só me deu. Mulher, Senhor Deus, a serpente me enganou. Beleza, na hora que veio a sentença, foi uma para cada um. Homem, mulher, serpente. Esse moço não botou culpa em ninguém. Estava lá fora, perdido, falou, estou aqui porque eu errei, porque eu escolhi isso. Isso aí é um princípio de arrependimento verdadeiro. E um arrependimento verdadeiro vai transformar-se num perdão real, que foi o que o pai fez com ele. Não é um perdão protocolar, não é um perdão meia boca, não é uma coisa qualquer, não é dar um jeitinho para mascarar o pecado, mas para dizer que se arrependeu para ir para o pai, daqui a pouco continuar lá fora pecando de novo e viver uma vida dupla. Isso mostra que houve um arrependimento sincero, que esse jovem chegou no fundo do poço, mas nós aprendendo agora com a Bíblia, não precisamos entrar num caminho desse. Então vença. A melhor maneira de vencer a tentação que tenta nos puxar para longe de Deus é na hora que ela aparece, resistir a ela. Conselho novamente de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é só resistir, precisa se sujeitar, estar alinhado, viver como filho, em aliança. Quando geralmente surgem os problemas, muitos erroneamente culpam a Deus, pois desconhecem os seus planos e a sua maravilhosa graça. Eu estou assim porque Deus permitiu tal coisa. Está desse jeito porque Deus... Queridos, quem de fato conhece a Deus, sabe exatamente que para um filho, até um aparente problema e dificuldade é uma possível e poderosa semente de um milagre que Deus vai fazer. E mesmo que a gente passe dificuldades, passe por tribulações e outras situações na vida, somos também com isso bem-aventurados, porque somos parecidos e semelhantes com Cristo, inclusive nas tribulações. Então esse filho, ele não colocou a culpa nisso, mas ele entendeu que as escolhas dele levaram ele para o erro. E finalmente, nós precisamos de fato conhecer, e não só conhecer, mas continuar conhecendo num caminho profícuo, num caminho abençoado de quem é o Senhor na nossa vida. E não é só conhecer, não, cognitivo, de ouvir falar, de ler, mas aplicar aquilo que temos conhecido nas nossas vidas. É aquele princípio maravilhoso do final do Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, as coloca em ação, as transforma por meio de atitudes, é aquele que construiu
e edificou a sua casa, põe esse nome em você, a sua vida, sobre uma rocha firme. Pena que está terminando, a letrinha vai subir, e eu tinha mais coisas para compartilhar com você, mas eu vou ter que ficar por aqui. Nos encontramos novamente a próxima sexta-feira no culto de oração, tá? Nós estamos também unidos, nossa igreja, o Ministério de Intercessão aqui de Água Viva, com a central de oração da nossa igreja mãe, e juntamente com nossas igrejas irmãs, firmes no projeto Movendo o Incensário. Inclusive hoje nossa igreja está de 21 às 0, junto com a Igreja Pão da Vida do pastor Maurício. Eu quero cumprimentar a todos que estão conosco, desejar a vocês uma noite maravilhosa, abençoada. Se você estiver vendo em algum outro horário do dia, uma jornada excelente em Cristo. Feche os seus olhinhos e eu convido todos também para, através dos informativos desta igreja, acompanharem também o culto e as programações da TV Chama Viva do nosso querido pastor Onéas e pastor Daniel e os pastores das igrejas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o teu povo, aqueles que estão ao alcance da minha voz, vivam e festejem como filhos. Toda obra contrária, todo encantamento da serpente maldita chamada diabo, todo engano, Senhor, toda astúcia, toda espécie de tropeço, de armadilha, sejam agora neutralizadas, sejam agora, Senhor, clareadas, para que o teu povo enxergue verdadeiramente onde está pisando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá ao teu povo maturidade, Deus, para que possam viver como filhos, para que festejem como filhos, para que se alegrem como filhos, para que desfrutem da herança que tem contigo. Tira de nós porfias, ciúmes, contendas, tira de nós meninices, tira de nós coisas que nos afastam da tua presença, mas confirma e firma os pés dos teus filhos no teu santo e justo caminho. Nessa noite alcança aqueles que ainda não te conhecem, transformando vidas e salvando vidas agora pelo poder do nome de Jesus. Traz de volta aquele que está longe, confirma os passos daquele que tem andado contigo, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, obrigado pelas respostas da central de oração. Abençoa as tuas ministras de oração, ó Deus, que tem pego firme todo o ministério de intercessão desta igreja, da igreja mãe e das igrejas filhas. Guarda e abençoa os pastores, abençoa os nossos queridos idosos, profissionais de saúde, abençoa a economia da nossa nação. Guarda, Deus, o teu povo e nos abençoa também, providenciando o momento de voltarmos a cultuar como igreja. Nós entregamos diante de ti os pedidos pessoais do teu povo agora, para que do alto o Senhor responda, seja cura, seja provisão, libertação. Liberamos uma palavra em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. E você que crê e ora comigo, diga amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.